o que a gente pode pensar sobre uma das essências da psicanálise, né? Que qual seria? Justamente um achado, né? Uma percepção muito interessante que Freud teve sobre aquilo que compõe, né, o sentido do sintoma, né? O que está por trás de um sintoma, né? O que instaura, o que mantém, né? Isso que a gente entende por sintoma, né? Freud percebe que se trata justamente de uma relação problemática que o sujeito mantém com ele mesmo. É a partir dessa problemática que surge um sintoma. E aí a gente pode ouvir isso e achar que é uma ideia um pouco simples demais, né? Um pouco óbvia demais até, né? Só que não é. Por que não é? Porque nós, analistas, né, estudantes da área, que estamos frequentemente discutindo essas questões, lendo textos a respeito, né, que a gente está inserido aí nesse contexto, né, frequentemente, para a gente se tornou uma ideia natural, né? Só que se a gente for parar para pensar, e se a gente for parar até para analisar assim, a percepção de algumas pessoas que não estão inseridas nessa discussão, que não são da área, a gente percebe que não é assim, uma percepção tão óbvia, né? Até mesmo porque, vamos pensar no seguinte, né? O que é o sintoma se não uma capacidade, né? Uma das grandes características do sintoma é justamente essa capacidade de conseguir mascarar muito bem aquilo que está por trás, né, daquele sofrimento. Ou seja, o sintoma ele tem essa capacidade de esconder uma coisa que não é uma coisa que está distante da gente, né, que está ausente. Pelo contrário, é uma coisa que está o tempo todo presente na nossa vida, o dia todo, está, na verdade, tão presente, tão próximo da gente, tão próximo do nosso campo de vista, que a gente não vê, né? É isso que faz um sintoma, é isso uma das grandes características do sintoma, né? Tanto é que a gente pode pensar na nossa clínica e perceber como tem algumas intervenções que nós fazemos com os nossos pacientes que a gente não apresenta nada de novo depois da fala dele, para ele, né? Então, por exemplo, né, um paciente que falou, 50 minutos na sessão, e a nossa intervenção diante daqueles 50 minutos de fala é apenas fazer uma síntese, né, daquilo que ele nos apresenta, né, esquematizar toda aquela fala dele e apresentar para ele só a estrutura do discurso dele, né, só apresentar essa estrutura discursiva para ele. Ou seja, a gente não apresentou nada de novo, a gente não deu nenhum sentido que já não estava presente na fala dele. Para o sujeito, né, encarar, se deparar, se defrontar com essa estrutura discursiva que ele está tendo, é um choque, né? É uma grande surpresa, né? Quantos pacientes, quando ouvem só essa síntese que a gente fala para eles, quantos pacientes nos dizem, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, nunca tinha percebido isso. Ou seja, o sintoma ele está aí, tão diante dos nossos olhos que nós não percebemos ele, né? E por que isso é importante e relevante quando nós discutimos a resistência, né? Porque a gente vai perceber em tudo que o Lacan vai apresentar que existe nessa questão da resistência e como a gente lida com a resistência uma complexidade tão grande que muitos psicanalistas depois de Freud tropeçaram aí, né, e não deram o devido valor para a complexidade por trás da resistência, né? Ou seja, né, afinal de contas, por que é que uma pessoa não se dá conta de uma coisa que aparentemente está tão
próximo dela, né? É algo que a gente precisa dar a devida atenção, porque não é algo assim tão simples, né? Não é algo assim tão óbvio, né? E aí, né, ainda dentro dessa essência da psicanálise, né, a psicanálise, ela não dá o sentido para o sujeito. Ela não mostra esse sentido, né? Ela não apresenta, fala, ó, esse é o sentido do seu sintoma. Não, não é isso um trabalho analítico. Um trabalho analítico, ele tem muito mais a ver com um processo de dar ao sujeito as ferramentas, dar ao sujeito os meios para que ele possa encontrar o sentido do sintoma, o sentido do seu sintoma, né? Esse exercício, esse processo, esse trabalho também é a essência da psicanálise, né? E a gente percebe no decorrer da nossa clínica que é uma diferença sutil, né, entre dar o sentido do sintoma para o sujeito e dar os meios para que ele encontre o sentido do sintoma. É uma diferença muito sutil, é quase uma arte, né, uma arte muito delicada, mas que também é extremamente ética, né? E essa é uma preocupação fundamental dessa primeira parte toda do seminário 1 sobre a resistência, que é uma preocupação ética, né? A maneira como a gente lida com o que a gente pensa sobre a resistência é, antes de mais nada, uma postura ética. E a ética, e essa postura ética, também é uma das essências que compõem o que faz a psicanálise, né? Que compõe a psicanálise, né? Então, assim, eu não me lembro se eu cheguei ou não a comentar isso com vocês nos vídeos anteriores, mas, mesmo que eu tenha comentado, é interessante relembrar. O texto do Seminário 1 é um texto muito interessante para se introduzir a essa discussão da psicanálise lacaniana, não apenas por ser o primeiro seminário, né? Lógico, não desconsiderando as outras duas tentativas de seminário, né? Mas o primeiro seminário que a gente tem um texto integral é o Seminário 1 mesmo, né? Então, não só apenas por essa questão de ter uma leitura progressiva assim, do texto, mas também porque no Seminário 1, principalmente nessa primeira parte, é muito interessante porque é como se o Lacan estivesse apresentando para a gente um manual de tudo aquilo que não deve ser feito na clínica, né? Então é como se ele começasse, antes de falar o que a gente faz no atendimento psicanalítico, o que a gente faz no processo analítico, antes disso ele começa falando tudo aquilo que a gente não tem que fazer, né? Quais erros não devem ser cometidos antes da gente pensar como é o processo que deve ser feito. E aí entra a resistência, né? Porque um desses grandes erros que são cometidos no processo analítico tem a ver justamente com a forma como o analista encara o que é a resistência do paciente, né? Então, assim, essa é uma questão que o tempo todo eu vou apresentando de novo para vocês, o que é resistência, porque é um movimento que o próprio seminário faz, né? E é um movimento interessante de ser feito para que à medida que o texto vá correndo e o Lacan vá apresentando novas ideias, a gente vá o tempo todo confrontando essas novas ideias com a concepção que a gente tem sobre resistência, né? Então é interessante a gente se perguntar isso, né? O que é resistência para mim, né? Como eu encaro o que é resistência, né? Que ideia que eu tenho na minha mente sobre resistência, né? E aí talvez algumas pessoas de início pensem naquela postura do paciente de fugir da questão principal, né? De estar diante do ponto-chave e negar aquilo, não querer falar sobre aquilo, ou seja,
o paciente resistir. Né? Talvez essa seja uma primeira ideia. Uma outra ideia, que também pode vir na nossa mente, é aquela super clichê que roda muito no meio psicanalítico, que é a fala de que a ideia de que a resistência está sempre do lado do analista. Né? Sim, a resistência está do lado do analista também, mas não é disso apenas que se trata nessa discussão. A gente vai perceber que não é assim tão simples. Então, à medida que a gente vai seguindo, né, é interessante a gente se perguntar isso. Né? O que é resistência para mim? Né? E a gente ir comparando isso com o que o Lacan vai seguindo. Né? E aí, vamos pegar então a concepção de uma determinada pessoa sobre o que é resistência e comparando com as ideias do Lacan. Né? A concepção de quem? Da Ana Freud. A Ana Freud, no conhecido livro dela, O Ego e os Mecanismos de Defesa, tem algumas passagens muito interessantes para elucidar a forma como eles encaram, né, a resistência. E eu vou ler só um trechinho para vocês terem uma noção da diferença, né, disso que a gente está conversando aqui. Ela diz o seguinte: o eu se apresenta como adversário do analista, quando se mostra, durante sua auto-observação parcial, cheio de má-fé. Então, quer dizer, é um ego que é visto como que tendo uma má vontade mesmo durante o processo analítico, né? Uma má-fé. Né? Então, a ideia que se faz pelo olhar da Ana Freud é como a de que é o ego quem impede a análise de acontecer em alguns momentos. É o ego quem está resistindo, né? O ego que está se opondo em alguns momentos ao caminhar da análise. Então, o resultado disso é que dá-se ao ego, dá-se a essa instância psíquica uma importância exacerbada na análise, né? Por quê? Porque ao olhar deles, tanto é o ego quem resiste, quanto pelo fato de que ele se torna o próprio objeto da análise, né? Aquilo que se analisa nesse tipo de perspectiva é o ego. Né? Então, naquela percepção, naquele comentário do Lacan, né, de que existe esse formato analítico que é quase que uma análise inquisitorial, a gente começa a perceber por quê. Né? Porque, de fato, é quase que a imagem de um ringue, né, o processo. Né? É uma disputa de ego para ego, percebe?